Benção, gente. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus 10. Vamos ler o versículo 34 a 39. Mateus, capítulo 10. Versículos de 34 a 39. Vamos lá então. Diz assim a palavra de Deus: Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre os homens, entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o que seja dito aqui, Deus, essa noite, não seja apenas fruto do acúmulo de informações bíblicas. Não, Deus. Que essas informações possam gerar vida. Senhor, que seja vida e poder de Deus para nós. Senhor, que essa verdade penetre o nosso coração e que ela venha fazer, Deus, verdadeiramente a diferença. Como disse certa vez um irmão, um santo varão, ele disse que Pedro pregou um sermão e 3.000 pessoas se converteram. Será que nós não temos que pregar 3.000 sermões para que uma pessoa se converta? Senhor, tudo isso porque nos falta poder de Deus, e poder de Deus para transformar as nossas vidas. Então muda-nos através dessa mensagem. Senhor, que tudo que for dito aqui, Deus, seja o necessário para que os meus irmãos e eu sejamos mudados. Aviva-nos o nosso interior, aviva-nos, Deus, o nosso espírito, para que isso reflita em nossas ações exteriores. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando eu estou preparando a mensagem, eu também preparo a oração que eu vou dizer aos irmãos. Às vezes eu faço oração espontânea, mas a maioria das vezes eu gosto de orar aquilo que Deus põe no meu coração antes de começar a mensagem. E quando Jesus está dizendo esse texto aqui, quando ele fala que não pensem que eu vim para trazer paz à terra, quando ele diz vim, significa que mostra, já aponta que ele não é desse mundo, que ele não é desse lugar, não é verdade? Se eu falar assim, eu vim de tal terra e estou morando em Goiânia, eu vim de tal lugar. Quando Jesus está dizendo isso, já significa que ele não pertence a esse mundo, significa que ele veio a este mundo e a essa terra. Só essa palavrinha já daria um certo tempo de pregação. E não é dito aqui também que ele fala, em outras palavras, quando ele fala assim, olha, não pense que eu vim trazer, é como se ele dissesse em outras palavras a missão dele. É como se ele falasse, olha, não pense que a minha missão é essa, tal, mas a minha missão é tal. Irmãos, é muito importante a gente compreender qual é a missão de Jesus. Qual que é a missão de Jesus? João capítulo 17, versículo 4, eu já disse para os irmãos, é isso que eu quero na minha lápide, quando eu morrer, né? Que eu cumpri o propósito de Deus aqui na terra, que eu fiz a vontade de Deus aqui na terra. E a missão de Jesus, ele mesmo declarou, a gente não tem que ficar inventando a missão de Jesus. Ele disse várias vezes, em vários textos, por exemplo, em João capítulo 10, ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Uma das missões de Jesus. Outra missão, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, ele disse o seguinte,
Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. João capítulo 18. Então, essas diferentes declarações de Jesus mostram o propósito para o qual ele veio, e uma não contradiz a outra, na verdade, uma está complementando ela. Mas não é interessante que Jesus não é chamado na Bíblia de o príncipe da paz? Como que Jesus pode ser chamado de o príncipe da paz e ele começa, não pense que eu vim para trazer paz à terra? Não parece uma contradição? Como é que os irmãos responderiam um ateu, se um ateu te perguntasse isso? A primeira coisa é que Isaías capítulo 9, verso 6 diz exatamente isso, que Jesus é o príncipe da paz. E ele também nos disse, olha só para piorar, em Mateus capítulo 5, versículo 9, que nós não deveríamos ser pessoas pacificadoras. Bem, Jesus é o príncipe da paz, te pede para ser pacificador e ele fala que ele não veio para trazer paz? Como que então é isso? Passagens, por exemplo, como Salmo 72, Lucas capítulo 1, várias delas proclamam Jesus como o portador da paz. E é interessante que Jesus veio para trazer a paz, sim. Qual que é a paz que Jesus veio para trazer? Reconciliar o homem com Deus. Essa é a principal paz que Jesus veio trazer. Ou seja, se você crê que você está debaixo da ira de Deus, ou estava debaixo da ira de Deus, agora Jesus traz paz entre você e Deus. Mas como você pode pensar? Porque todo mundo que está fora de Jesus era fruto da ira, do relacionamento dele com Deus. Mas agora, por causa de Jesus, você tem paz. Só por causa dele, tá? Não é por causa de outra pessoa ou de você mesmo. Mas é interessante que quando Jesus fala dessa paz, essa paz tem um preço e um custo. Qual que é o custo? A espada diante de outros homens. Jesus vai trazer a paz, já trouxe a paz entre nós e Deus, mas ele vai trazer um reino de perfeita paz. Mas antes desse reino se consumar de perfeita paz, o que a gente tem agora durante essa vida? Tribulação. O que a gente tem durante essa vida agora? Essa espada. Então Jesus já trouxe a paz entre você e Deus, por isso que ele é o príncipe da paz. E Jesus vai trazer um reinado de paz. Mas entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda, esse intervalo é espada. Esse intervalo é de luta. Então, esse intervalo entre as duas vindas, às vezes a gente vai ser incompreendido, caluniado, maltratado por aqueles que não creem no Evangelho. E é interessante que a paz que Jesus está falando aqui, essa espada que Jesus está falando aqui, ela vem do outro, ela vem do não crente, ela vem do ímpio. Irmãos, após a nossa salvação, o crente vai enfrentar tribulações, tempestades e tensões na vida. Mas no final, a sua vida vai ser de paz. Então, tudo depende de que ponto da jornada que você está diante de Deus. Tudo depende, se nós estamos em Cristo, nós vamos ter tribulação nesse mundo, mas o final da linha de chegada é de paz. Mas para quem está fora de Jesus, certamente o final dessa pessoa não vai ser de paz. Então sim, ele é o príncipe da paz, e essa paz é eterna, mas enquanto a gente está aqui, a gente vai sofrer. E essa espada, irmãos, quando Jesus está falando dela, é exatamente como eu falei para vocês, uma espada que vem de fora, dos inimigos, contra os discípulos. Mas por que o mundo odeia tanto os discípulos de Jesus? Porque a mensagem confronta. Por que a mensagem confronta? Eu viro para alguém e do nada eu falo assim, olha, você é inimigo de Deus, você precisa se reconciliar com Deus. Mas como assim você está falando isso para mim? Quem você acha que você é para dizer essa verdade? O mundo é pluralista, cada um tem a sua verdade, não é isso que diz, né? Cada um tem a sua verdade, não confronte a minha verdade, a sua verdade não é melhor do que a minha. Então isso por si só já é um inimigo. Sabe qual é o outro inimigo? Quando você começa a buscar fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que agrada a Deus, o que a pessoa te olha? Quer ser tudo certinho. Olha lá, o cara quer ser melhor do que os outros. E aí ele torce para você cair, porque quando você cai em pecado, ele fala, tá vendo, você é crente, né? Você disse que era fazer tudo certinho, agora você caiu aí, ó. Então essa mensagem de confronto com o pecado, com as coisas erradas, incomoda as pessoas. Então quando você vai falar para uma pessoa que ela está fora de Deus, ou que a sua santidade confronta o pecado dela, incomoda o mundo. E porque incomoda o mundo, começa a trazer divisão e guerra, intriga mesmo.
E o Evangelho, meus irmãos, nos oferece um caminho de paz entre nós e Deus Santo, mas por causa desse mundo, desse sistema maligno, dessa natureza caída do homem, os homens vão rejeitar a palavra de Deus, porque ela é ofensiva para a maior parte. Por que a Rede Globo não fala bem dos evangélicos, em forma geral? Porque é uma mensagem que confronta. Por que o SBT, a Record, mais ou menos, né? Mas as outras TV quer confrontar o meio evangélico? Por que a internet confronta tanto os evangélicos? Porque é uma mensagem agressiva para eles. É uma mensagem que confronta o pecado que eles estão vivendo. E aquilo ali incomoda, aquilo ali traz inquietude. E ele então quer te confrontar. E sabe, irmãos, o Evangelho então vai nos trazer esse confronto, essa espada. E aí isso não só essa mensagem, mas isso vai trazer conflitos também nas relações humanas. E aí Jesus começa o versículo 35 a 37 que ele diz: pois vim causar divisão entre os homens, entre o homem e o pai, filho e mãe, nora e sogra. Veja as oposições: homem e pai, filha e mãe, nora e sogra. E os inimigos vão ser os da própria casa. Algumas traduções desse versículo diz o seguinte, olha, no final fala, olha, serão os da própria casa e tudo, e ele fala no final, e quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Em outras traduções diz, não merece ser meu. Em outras traduções fala, não merece ser meu seguidor. Ou em ainda outras, os que preferem o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu. Traduzindo, se a gente fosse parafrasear, é isso. E quando essa palavra fala de separar, de espada, de dividir, está falando literalmente dividir em dois. E aqui não há meio termo, irmãos. Eu sei que tem muita gente que gosta de ficar em cima do muro, né? Tem aquela história assim, tem uma ilustração, que isso é uma história, tá, gente? Uma parábola. Que uma pessoa estava em cima do muro, e do lado de cá tinha um anjo e do lado de cá tinha um demônio. E aí o anjo ficava insistindo para a pessoa cair do outro lado, né? Vem para cá, vem para cá. E o diabo caladinho na dele. E aí intrigou a pessoa que estava em cima do muro. Falou assim, mas por que o diabo não insiste para eu pular para o lado dele, né? Aí ele perguntou, anjo, por que só você está insistindo para que eu venha para o seu lado? Aí o demônio falou, porque quem está em cima do muro já é meu. Então, no reino de Deus não é essa terceira via. No reino de Deus, ou você pertence a Ele ou não, ou você ama Jesus ou não. E os seguidores de Jesus devem amá-lo mais do que os próprios familiares. Isso pode ser uma palavra dura para muitos de nós. E estar disposto, inclusive, a sacrificar esses relacionamentos por causa de Jesus. E o que o texto que Jesus está falando aqui? Miqueias, capítulo 7, versículo 6, onde ele diz o seguinte, olha, porque os filhos desprezam o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da própria casa. Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Então a fé não só cria divisão entre raças, entre povos, entre igrejas, mas também na família. E aí o mais doído é isso, porque é uma divisão íntima, é uma divisão próxima da gente. Porque Deus exige em primeiro lugar o nosso amor e a nossa fidelidade a Ele. Sabe quais os exemplos do Novo Testamento que houve essa divisão familiar? Caim e Abel, em Gênesis capítulo 4. Maaca e o seu filho Asa, em 1 Reis capítulo 15. Nabal e a sua esposa Abigail, em 1 Samuel 25. Várias tensões dentro da família, tudo por causa da fé. E o próprio Jesus foi motivo de divisão entre o seu povo, os judeus e os gentios, porque ele ensinava essa verdade. Irmãos, é natural a gente amar a nossa família, é normal. Eu já falei isso para você, você ama o seu pai porque ele é perfeito? Não, porque ele é o seu pai. Você ama o seu irmão porque ele é todo certinho? Não, porque ele é seu irmão de sangue, é porque é família. Nós amamos não por causa da perfeição dos nossos familiares, mas por causa do nosso vínculo com eles. Mas Jesus, entre o amor a eles, nossos familiares, quem você decide? Os nossos familiares, meus irmãos, não podem virar ídolos da nossa vida. E pertencer a Jesus é um privilégio tão grande, que nenhuma outra relação humana pode substituir o seu relacionamento com Deus. Então, ser discípulo e pertencer a Jesus é um privilégio tão grande que nenhuma relação familiar pode substituir isso. Então, os que rejeitam essa lealdade a Jesus não é digno de pertencer a Ele. Não merece
Jesus. E Jesus está mostrando aqui, irmãos, que nos laços terrenos, nos vínculos familiares, são tão intensos, tão arraigados, tão firmes no coração, que a pessoa pode até negar Jesus ao invés de obedecer a Ele. E aí você sabe o que mostra também? Mostra uma coisa muito séria. Os vínculos nossos aqui da fé são mais fortes do que os vínculos nossos de sangue, da família de sangue. Isso nós não podemos negar, irmãos. Você pode estar no céu com algum irmão aqui e o seu parente não estar lá um dia. O vínculo nosso da família da fé é tão intenso que a gente vai viver a eternidade junto, mas o vínculo seu de sangue, da sua família, não necessariamente você vai viver a eternidade com ele, caso ele não creia em Jesus. Então os vínculos da fé são mais fortes, são mais intensos, por mais dolorido que eu possa te dizer isso. E o resumo então desses textos qual é a escolha que você faz? Uma escolha precisa ser feita e que vai significar divisão. E no verso 38, Jesus exige uma renúncia e sacrifício. Qual que é essa renúncia e sacrifício? Ele fala no verso 38, e quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Irmãos, olha que interessante, nós estamos aqui em Mateus capítulo 10. Mateus tem 28 capítulos. É a primeira vez que a palavra cruz aparece em todo o evangelho de Mateus, é aqui no capítulo 10. Primeira vez que a palavra cruz está aparecendo. E a cruz sempre simbolizou uma morte cruel, os irmãos sabem disso. Os criminosos eram levados à cruz e eles mesmos carregavam a sua própria cruz, que era o seu alvo da sua condenação. Então a cruz era esse instrumento de tortura. E os romanos utilizavam esse instrumento provavelmente de uma origem dos persas. Então os persas usavam, os romanos gostaram e passou a usar nas condenações das pessoas. Agora, eu quero te dar uma coisa muito importante. O que não significa tomar a cruz? Talvez você já ouviu muito esse termo na sua vida cristã. Eu conheço um pouco da história de quase todos aqui, para não dizer de todos. Exceto a nossa irmã que está acompanhando o nosso irmão Bruno ali. Os demais eu acho que eu conheço quase todos. Né? O Marcelo Filho também eu conheço pouco. Mas os demais eu conheço um pouquinho da história de vocês. Irmãos, o que você já ouviu sobre o significado de tomar a cruz? Eu quero te falar agora o que não significa. Tomar a cruz não significa o enfrentamento comum do seu dia a dia. Sabe aquela tragédia que você enfrenta? Sabe aquela doença que você enfrenta? Isso não é tomar a cruz. Essas tragédias são comuns da vida. Essa tragédia é fruto do pecado. Pode ser fruto da sua decisão errada. Pode ser fruto de uma decisão do governante que não construiu bem um bairro e inundou sua casa. Tomar a cruz não é tragédia do dia a dia, não é doença. E tomar a cruz, meus irmãos, não deve ser usado por qualquer tipo de aflição que a gente passa durante o curso da nossa vida. Um câncer, alguma coisa que você está sofrendo, filho rebelde, falta de dinheiro. Tudo isso pode testar a nossa fé, é verdade, pode testar, mas ainda não é tomar a cruz. E infelizmente, em muitos lugares, tomar a cruz até colocou um sentido meio baixo, insignificante, trazendo um significado raso e infeliz, do tipo, a minha sogra é uma cruz. Isso também não significa tomar a cruz. Isso acaba diluindo a mensagem do evangelho. E você sabe por que a gente tem falado de tomar a cruz nesse sentido? Primeiro, porque a gente está passando, porque nós não estamos sofrendo por causa do evangelho e por amor a ele. Porque a gente não sofre por causa do evangelho, a gente acha que tudo é cruz. Eu não sofro, né? Nós não passamos por perseguição no nosso país. A gente não está sofrendo aí, né, torturas. Então, por causa dessa ausência de tortura e sofrimento por causa da pregação do evangelho, a gente acha que tudo é cruz. Outro motivo da gente chamar tudo de cruz, porque a sociedade está tão sensível hoje, tão rasa, tão diluída, que qualquer sofrimentozinho que ela passa, ela já acha que isso é tomar a cruz. Sofrimento pequeno, já acha que é cruz. Isso não é cruz. Eu vou te falar agora o que é o significado de tomar a cruz. O que significa então tomar a cruz? Tomar a cruz significa um sacrifício voluntário, ou seja, é uma decisão sua. Primeiro ponto é isso, não é uma coisa externa do tipo assim, veio essa tribulação na minha vida, então eu estou passando por uma cruz. Não, é uma decisão voluntária
É um sacrifício que você faz de vida, incluindo a sua própria vida, se necessário for morrer por Jesus, para o bem e amor de Cristo. Isso é tomar a cruz. É algo que o crente deve tomar sobre si mesmo, quando algo do mundo secular tenta impor ao crente algo que opõe a sua relação com Deus. Então, vamos supor que o mundo está te pressionando a você se opor a Deus. E aí você diz não, isso é tomar a cruz. Você, de forma voluntária, sacrificial, você nega aquilo que o mundo está tentando impor sobre a sua vida. E o discípulo que segue a Jesus deve tomar a sua cruz. E sabe o que significa tomar a cruz? Significa que você já foi condenado na morte juntamente com Jesus. Você tem essa consciência? Talvez você já ouviu de cruz, talvez você já ouviu que você já morreu para Jesus, talvez já ouviu que você já ressuscitou com Cristo, mas você já tomou essa consciência de que você foi condenado junto com Ele. Mas que morte é essa? Que condenação é essa que eu estou falando? É no sentido figurado, claro, mas pode também ser físico e real, como eu falei, uma entrega para Cristo. Significa, irmãos, que não significa que a gente vai dar lá o nosso sacrifício num altar a Deus, não é isso que eu estou falando. Mas é você se doar de forma plena e total, sem reservas para Ele. Então levar a cruz, tomar a sua cruz, é um símbolo que você vai suportar dor, vergonha e perseguição por amor a Jesus. Significa você negar completamente você. Você vai negar suas vontades? Você está negando a sua vontade? Você está negando o seu prazer? Se você não está negando o seu prazer, você está continuando com os prazeres que você via lá no mundo, você não está tomando a cruz. Você está se doando para Jesus? Você está nessa doação constante para Ele, num princípio contínuo, diário? Então tomar a cruz significa que estou confessando a Jesus todo dia, eu estou obedecendo a Ele, apesar da vergonha, apesar do sofrimento, apesar de eu estar negando a mim mesmo, diariamente eu estou me entregando para Ele. Então, irmão, se Cristo foi para a cruz por nossa causa, o mínimo que você tem que fazer é carregar a cruz por Ele, por amor a Ele. Se Ele foi na cruz por minha causa, o mínimo que você tem que fazer é carregar a cruz em amor a Ele. E essa é uma exigência de Jesus, do empenho total, diário, constante, se é que você se considera discípulo de Jesus. O Senhor, meus irmãos, então Ele usa essas expressões aos seus discípulos e estava preparando Ele, porque Jesus tudo suportou por nós. Então, se você não tem levado a sua cruz, você não é digno de servir a Jesus. Sério mesmo. Não diga que você sirva a Jesus se você não está tomando a sua cruz todos os dias. Jesus então exigiu de nós uma dolorosa morte, daquele que a gente chama da morte do nosso eu. E nesse sentido, todo discípulo carrega a mesma cruz, porque todos nós temos que sacrificar o nosso eu. Você tem matado então essas vontades por amor a Jesus? Você realmente tem tomado a sua cruz? Você tem deixado essas paixões carnais suas? Você tem negado isso? Você tem negado aqueles ídolos do seu coração? Talvez é um parente, um filho, talvez é a vida mundana que você vivia. Você tem sacrificado o seu tempo, o seu dinheiro e o seu dom para servir a Deus? Você tem sacrificado o tempo a Deus? Você tem sacrificado o seu dinheiro, o seu dom, aquele que Ele te deu? Sabe por quê, irmãos? Eu vejo uma sociedade acomodada, que não quer se sacrificar por quase nada. Mas ela quer estar no topo da montanha, ela quer estar no topo da colina, ela quer ser vista por todo mundo, ser elogiada, mas ela não está tomando a cruz. Essa sociedade acomodada, em quase tudo, com um monte de desculpa para não fazer nada em amor a Jesus ou a Ele. Não está sacrificando nada, não sacrifica tempo, dinheiro, dom, nada. Acomodada a sociedade. E as pessoas têm então considerado a sua vida mais preciosa do que entregar-se a Jesus. Elas têm focado mais em si mesma e acabam no fim negando a Jesus. Tem uma música da Nívia Soares que ela pega um texto de Gálatas, se eu não me engano, e ela diz o seguinte, eu vou ler, parafraseei a música dela. Eu falei Nívia Soares, é Heloísa Rosa, que diz, ajuda-me a negar a mim mesmo e não a ti. Se eu não negar a mim mesmo e as minhas vontades e as minhas paixões carnais, lá no fundo, sabe quem que eu estou negando? O próprio Senhor Jesus. Se eu não me nego todo dia,
no final eu vou acabar negando a Jesus. Se eu não estou negando a mim mesmo todos os dias, no final você vai acabar negando a Jesus. Pois se eu morri para o mundo, esse mundo não me atrai mais. É assim com você? Você morreu para o mundo mesmo? Esse mundo não te atrai? Se as paixões desse mundo não me atraem mais, é porque eu morri para o pecado. Se eu morri para mim mesmo, então é porque eu estou vivo para Cristo. Então significa que eu estou crucificado com Cristo, meu Senhor e Salvador. E por fim, o verso 39 fala que seguir a Jesus significa perder a nossa própria vida. E ele começa o último versículo da nossa pregação dizendo: quem acha a sua vida, a perderá. O que significa isso? Vamos tentar traduzir essa frase? O que Jesus quer dizer com quem acha a sua vida, vai perder ela? Vou tentar parafrasear da seguinte frase: quem procura os seus próprios interesses, nunca vai ter a vida verdadeira. Quem procura os seus próprios interesses, nunca vai ter a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é seguidor de Jesus, terá a vida verdadeira. O Senhor Jesus nos mostra que os valores dele, de Cristo, estão em total oposição aos deste mundo. Por isso que nós estamos falando novamente sobre secularismo. No mundo, quem ganha a vida, quem acha a sua vida, no reino de Deus vai perder a sua vida. A pessoa que está pensando que está encontrando a sua vida nas coisas do mundo, na verdade ela perdeu a sua vida. E a vida terrena, temporária, onde a pessoa está se agarrada nela, é algo que não vai poder manter ela, não vai poder manter a vida eterna dela. Ela pode até manter essa vida aqui, mas não é eterna. Irmãos, e o amor à nossa própria vida é muitas das vezes o maior obstáculo para a gente se entregar a Jesus. O amor à nossa vida é o maior obstáculo da gente se entregar e conhecer a Deus. E Jesus então nos está chamando para essa autonegação, que é total, não é parcial, não é mais ou menos, não é de vez em quando também, é todo dia. E você tem que se sacrificar. E o que significa a sua própria vida? Ele está falando da pessoa. Da pessoa significa que quem procura preservar a sua própria vida, ou aquele que quer guardar a sua vidinha, preservar a si mesmo, aquela autopreservação, esse pensa que está segurando a sua vida, mas está perdendo ela. E a pessoa, meus irmãos, que se recusa a levar a sério o que eu acabei de falar isso, agora vai sofrer uma perda total lá na frente, plena, irreversível. Então nós devemos estar dispostos a abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos prazeres e das nossas vontades dentro desse mundo caído. Irmãos, quando a questão é entre Jesus e o seu próprio interesse, quem que você está escolhendo? Às vezes a gente escolhe para o nosso próprio bem, achando que está fazendo bem para nós mesmos, mas ela será, infelizmente, amargamente decepcionada. Em relação a essas duas alternativas, você quer salvar a sua vida ou sacrificá-la em amor a Deus? E a verdadeira guerra interior, então, é entre o meu egoísmo, entre aquilo que eu quero, entre aquela paixão forte de cobiçar mulheres, entre aquela paixão forte de querer deixar a igreja, entre aquela paixão forte entre não obedecer a palavra de Deus, de largar da minha pessoa que eu amo, essas paixões que eu tenho que negar. Essas paixões talvez tão íntimas lá de você, querer voltar no mundo, querer praticar, é isso que você tem que estar sacrificando. Essa é a prática da coisa, esse é o tomar a cruz, é negar a si mesmo. É esse sacrifício ao seu egoísmo. Irmãos, muitos devem pensar: eu estou perdendo a minha vida aqui dentro da igreja. Eu poderia estar lá fora, poderia estar aproveitando a vida, ganhando muito dinheiro, saindo com os meus amigos, viajando o mundo, ganhando fortunas, tendo holofotes, sucesso, carreira, etc. E ele acha então que ele está perdendo a vida dele. Mas quando ele se entrega às coisas desse mundo, ele acha que ele ganhou a vida dele, que ele está ali, desfrutando de tudo, na verdade ele está perdendo. Por quê? Tudo porque estamos preocupados de forma grande demais com a gente mesmo. A gente está voltado demais para nós, e a gente quer encontrar a nossa vida, curtir a vida, porque a vida está passando, eu sou jovem. Mas você tem usado a sua vida em prol das coisas de Deus ou em prol de si mesmo?
E aí Jesus conclui dizendo: e quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Então, irmãos, por outro lado, essa pessoa que perdeu a sua vida por causa de Jesus vai encontrar a vida e a vida eterna. Irmãos, perder a vida por causa de Jesus quer dizer eu renunciar a mim mesmo em amor a Deus. Eu vou combater a minha natureza egoísta e vou me entregar a Cristo. A vida do discípulo não é para fins egoístas. Ele está aqui primeiro para servir a Deus e ao próximo. Aquele que busca aparentemente ganhar a sua vida aqui no mundo, os lucros temporais, cuidando da sua alma, ele está perdendo a salvação da sua alma. E alguém que por causa de Jesus, sua firme confissão nele, perde a sua vida terrena aqui, significa que ele vai achar uma recompensa satisfatória na misericórdia de Deus na vida eterna. Tudo por causa da autonegação e do autossacrifício. Irmãos, eu quero que você grave esses dois caminhos: autonegação e autossacrifício. É exatamente o que Jesus está propondo aqui. E ele não está propondo uma opção. É uma renúncia que é imperativa, é ordem. Ser discípulo não é fácil, mas é um chamado para o sacrifício. Mas onde que está a graça do Evangelho? A graça do Evangelho é que tudo isso não é mérito seu. A graça do Evangelho é que você, quando se entrega para Jesus, primeiro você está negando a si mesmo em amor a Ele, e você só vai conseguir isso primeiro que você pertence ou não a Ele. Irmãos, é o Espírito Santo que vai nos capacitar a fazer isso. Mas a recompensa é garantida. Você já se entregou de verdade a Jesus? Irmão, você pode estar aqui na igreja já tem algum tempo. Você pode até estar frequentando a igreja já tem algum tempo, mas às vezes você não está negando a si mesmo. Será que você é discípulo mesmo de Jesus? De verdade? Você tem se sacrificado a Ele? Eu quero concluir falando que, infelizmente, nós temos que lidar hoje com o politicamente correto. E esse politicamente correto, a gente tem combatido, enfrentado esse politicamente correto. Então, quando a gente surge uma discussão na família, uma experiência que surge na nossa vida, a gente às vezes tem sido meio termo. A gente não tem se posicionado talvez em amor ou numa falsa paz com os outros. E aí geralmente a gente aceita as coisas, tentando se acomodar a esse mundo. A gente não se rende, não se sacrifica e não se posiciona. E no final, eu volto a repetir, se você não negar você todos os dias, no final, quem você vai estar negando é o Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Ajuda-nos a tomar a nossa cruz verdadeiramente. Ajuda-nos, Deus, a negar a nós mesmos, para que não neguemos no final das contas o Senhor. Clamamos por misericórdia, pedimos que nos entreguemos ao Senhor. E aquele que ainda não serve ao Senhor, aquele que ainda tem as paixões do mundo, aquele que ainda serve a este mundo, se entregue a Cristo nessa noite. Se entregue verdadeiramente como um discípulo, o qual toma a sua cruz e nega a si mesmo.